Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Evangelho Dominical, a nossa homilia dominical. Hoje vamos meditar sobre a realidade dos fiéis defuntos, finados. E queria trazer para vocês uma leitura muito importante que lemos nesta missa de finados, que está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos de 43 a 46. Naqueles dias, Judas mandou fazer uma coleta, recolhendo cerca de 10.000 dracmas, que enviou a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Ação justa e nobre, inspirada na sua crença na ressurreição. Pois, se ele não esperasse que os soldados mortos haviam de ressuscitar, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Considerava, porém, que aos que morrem piedosamente está reservada uma bela recompensa. Santo e piedoso pensamento este de orar pelos mortos. Por isso, ele ofereceu um sacrifício expiatório pelos defuntos, para que fossem livres dos seus pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nós estamos realizando essa memória litúrgica dos fiéis defuntos, e é muito importante saber o porquê nós rezamos pelos fiéis defuntos. Nós temos duas realidades hoje, A realidade em que nós meditamos o porquê rezamos por eles, e depois a realidade do porquê nós estamos pensando na morte. Por que estamos pensando nela, meditando sobre ela? A primeira realidade está descrita nessa leitura que ouvimos. Nós cremos que após a morte há um juízo particular. Então, ou iremos para o inferno, a condenação eterna, ou iremos para o purgatório ou o céu. Ora, se vamos para o inferno, não há o que rezar. Ou seja, as pessoas que estão lá, as almas que estão lá, na condenação eterna, elas não sairão de lá. Então, por que rezar por elas? Não há sentido nenhum. Depois, os que estão no céu, nós não rezamos por eles. Nós pedimos a intercessão deles, porque já são santos, já estão no céu. Então, também não rezamos por aqueles que estão no céu. Nós rezamos então por quem? Rezamos por aqueles que estão no purgatório. E o porquê? Porque quando morremos neste mundo, em estado de graça, sem pecado mortal, e permanecem em nós imperfeições, ou seja, nós não alcançamos aqui a união plena com Deus, a santidade perfeita, não nos unimos perfeitamente com Ele, e em nós ficaram imperfeições. Então, existe um lugar que nos purificará. Ou seja, um local onde nós nos purificaremos para irmos para o céu, para entrarmos na presença do Santo dos Santos. Então, se morremos neste mundo em estado de imperfeição e não fomos aquilo que deveríamos ser, santos, então vamos para o purgatório. Repito, se morremos em estado de pecado venial. Mas também há um acréscimo. Se nós morrermos e não pagamos aqui a pena temporal pelos pecados, nós, no purgatório, pagaremos por eles. Ou seja, uma coisa é o perdão dos pecados. Quando nós nos confessamos, Deus nos perdoa dos nossos pecados. Mas e as consequências desses pecados? Ou seja, se eu não lucrei indulgência plenária, a indulgência é aquela que repara o mal cometido pelo pecado. Um exemplo bem simples. Se você quebra a janela de uma pessoa, jogando bola, por exemplo, e você pede perdão para aquela pessoa, ela te perdoa, isso é uma coisa. Mas a janela ficou quebrada. Ela precisa ser trocada, porque o pecado ele tem consequências. Então, quando lucramos indulgência plenária, ainda nessa vida a nós mesmos, nós reparamos aqui já esses pecados. Mas, se morrermos sem a reparação deles, então iremos também para o purgatório. E lá estas almas precisam da nossa oração.
porque elas não podem fazer nada por si. Por isso que na leitura que ouvimos, Judas Macabeu manda que oferecesse um sacrifício pelo pecado, por esses soldados que haviam sido mortos. Então, quando nós rezamos a Santa Missa, rezamos terços, orações, não é? Pelos fiéis defuntos, é porque cremos que muitos dos nossos familiares, parentes e amigos possam estar no purgatório, precisando das nossas orações. E hoje o mal que acomete muitos cristãos católicos é este, quando pensamos que todos estão no céu, que todos já foram salvos. Então nós paramos de rezar pelas pessoas. Quando vamos ao cemitério, não é só para limparmos o túmulo, levar flores no dia de finados ou rezarmos a missa lá, mas é para, junto do túmulo, rezar por aquela pessoa. Rezar naquele dia de forma especial, se possível oferecendo indulgência plenária a ela. Se nós comungarmos, confessarmos 7 dias antes ou 7 dias depois, comungarmos e rezarmos as intenções do Papa na cruz mestra do cemitério ou junto à sepultura dos falecidos, para aqueles que podem ir ao cemitério, nós lucramos indulgência plenária para essa pessoa que já morreu. Eu posso oferecer essa indulgência para alguém que já morreu. E assim essa pessoa pode sair do purgatório. Eu posso lucrar indulgência no dia de finados para alguém que já morreu. Se eu não posso ir ao cemitério, eu faço da minha casa. Se eu tenho alguma debilidade, física, se eu sou uma pessoa mais de idade, enfim. Mas não deixemos de rezar por eles neste dia. O padre está rezando a Santa Missa neste dia por todos os fiéis defuntos, por aquelas intenções que foram colocadas ali. É como se nesse dia a igreja rezasse para o purgatório, para essas almas que estão no purgatório. Oferecesse esse dia o seu sacrifício, a sua oração, a sua penitência por esses que já partiram desta vida. Então essa é uma realidade, o porquê nós rezamos pelas almas do purgatório, pelos fiéis defuntos e o porquê esse dia. Mas também é um momento de nós pensarmos na nossa morte. Na nossa morte. Um dia nós estaremos junto de Deus, o juízo particular, e prestaremos conta disso. E hoje, poderíamos dizer assim, existem 3 grupos que reagem diante da morte de uma forma. O primeiro, aqueles, e não são poucos, que a ignoram. Vivem como se um dia não fossem morrer. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou quando vão ao sepultamento, são pessoas que conversam o tempo todo, saem, entram, falam de política, de futebol, qualquer outro assunto banal. São pessoas rasas, pessoas que nunca pararam para pensar na vida de verdade, no seu sentido. Por isso não vivem, elas sobrevivem neste mundo. E vivem num vazio tremendo. Quando o homem não pensa na morte, esquece de que é finito, que é passageiro. E assim julga-se Deus de si mesmo. E tudo que consegue é infernizar a sua vida e a dos outros. Porque ele vive como se a morte não existisse. Mas também vive como um vazio tremendo existencial. Esse primeiro grupo são pessoas que não estão nem aí e serão surpreendidas quando o dono da casa chegar. Um segundo grupo, há aqueles que diante da morte se angustiam, se apavoram, se desesperam. Quantos de nós já fomos em muitos velórios em que as pessoas se desesperam? Por quê? Porque não têm fé na ressurreição. Parece que a morte é o fim de tudo. Não creem na felicidade, na eternidade, mas pensam que aquele é o fim. Aquilo terminou. E esquecem da ressurreição e da glória. Não têm fé. Muitos tentam ainda pensar que esse é um terceiro grupo, Outros que tentam enganar a morte, que são os ingênuos, que vão em seitas esotéricas, de inspiração oriental, ou doutrinas reencarnacionistas, ou mesmo negando a morte, dando explicações rasas ou tentando anestesiar a consciência diante do fato que ela realmente é o encontro com Deus. As ilusões
que vão passando hoje neste mundo em que vivemos é para anestesiar muitas vezes esse terceiro grupo da realidade da morte, de que ela existe, de que ela virá. Então, um grupo muitas vezes não pensa nela, um grupo se angustia e tem medo, um terceiro grupo encontra respostas, né, que não são de fé, mas são rasas para passar pela morte como, né, mais uma etapa, uma desencarnação, uma reencarnação, ou até mesmo uma purificação, e não se encontra com a verdade da fé. Mas por fim, existe este último grupo que dá a resposta certa. Um grupo que encara a morte de forma tipicamente cristã. A morte existe. A morte dói. A morte é a separação do corpo e da alma. A morte machuca, traz saudade para aqueles que ficaram. Ela toma toda a nossa existência. Às vezes vem por uma doença, às vezes por um acidente, né? Todos nós seremos feridos pela morte. Mas o cristão é realista. Ele se recorda do livro do Gênesis, que diz, de morte morrerás. Não, nós não só simplesmente não nos iludimos, sabemos que a morte é uma realidade que não estava no plano de Deus. O pecado causou a morte, mas Ele nos enviou o seu Filho. Deus Pai nos enviou o seu Filho que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Para nós cristãos, a morte que era antes obscura, escura, uma caverna sem saída, né, um fim, né, de um túnel escuro, tornou-se para nós uma passagem. Já a Páscoa, o caminho para a ressurreição, a passagem para o Pai. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Por isso, meus irmãos e irmãs, esse dia de finados é um dia para meditarmos sobre também a nossa morte. O quanto estamos rezando pelos defuntos, ou se temos esquecido deles, ou se estamos também meditando a nossa morte. Cada vez que nós vamos a uma missa de corpo presente, ou de sétimo dia, ou no dia de finados, também é um momento para pedirmos a Deus uma meditação profunda para a hora da nossa morte. Santo Afonso Maria de Ligório tem meditações específicas para a morte. É importante que nós a façamos. Aonde vai ser, quando vai ser, como será, em que estado estará a minha alma, como me encontrarei com Deus. São perguntas importantes que temos que fazer neste dia. Não deixemos que o dia de finados seja um dia para pensarmos apenas na morte dos outros, daqueles que já passaram, mas também na nossa. No nosso encontro que um dia faremos com o eterno juiz. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.